Programa livre para todos os públicos. Olá, seja muito bem-vindo ao programa Sem Ponto Final. Estamos ao vivo com você, nosso telespectador da Docton TV. E o assunto de hoje gera polêmica, hein? Em momento de tomada de ações para o controle do coronavírus, Minas Gerais começa março com uma nova preocupação em saúde pública. Nos últimos 7 dias, cerca de 5.500 pessoas registraram suspeita de dengue no estado, que já teve uma morte este ano, viu? E acumula quase 26 mil notificações da doença. No programa Sem Ponto Final de hoje, iremos abordar sobre o coronavírus. Por que nós falamos ali em cima da dengue? Porque a dengue também está relacionada a isso, viu? Mitos e verdades, ações e acender o sinal vermelho para voltarmos com o olhar para doenças já muito discutidas aí no nosso país e que não devem ser esquecidas, principalmente neste período de proliferação. E olha, hoje nós temos um especialista. A equipe de jornalismo da Docton TV preparou uma matéria especial falando sobre o coronavírus. Aqui do meu lado está o Natan, né, Natan? Hoje nós vamos comentar aí sobre este tema, coronavírus. Você viu que eu comecei falando ali da dengue, né? Porque tem tudo a ver, né? Mas a gente vai atentar bastante para essa questão do coronavírus e vamos chegar a essas outras doenças respiratórias também. Só que a nossa equipe foi nas ruas, Natan, ouvir como que está a população. Eu achei legal, sabe? Do coronavírus. Achei legal a população de Caratinga, né? As pessoas, pelo menos as pessoas que a gente entrevistou, tá todo mundo antenado aí na televisão, tá todo mundo mais ou menos sabendo o que está acontecendo. Não tem aquele pânico, né? Verdade. É isso. Tem muita gente que, eu vejo, Regiane, assim, pelo papo que a gente tem na rua com as pessoas, tem gente que tá achando assim que vai soltar o Resident Evil aí, né? Que vai um vírus letal, vai matar todo mundo, não é bem assim. As pessoas estão se informando. Vamos ver o VT? Roda Acho VT. que vai ficar legal. Não tenho dúvida, porque eu sempre estou assistindo os jornais, né? E os jornais estão sempre colocando para a gente o que nós precisamos fazer. A nossa preocupação é quando vem alguém de fora e quem é que teve contato com essa pessoa que de repente pode passar para nós, né? Está bem batido na TV, os rádios, televisão, está formando bastante isso. Olha só, a medida de prevenção que a gente tem tomado é de lavar as mãos, né? E evitar contato com pessoas que vêm de fora, porque por enquanto a gente está sabendo que na Itália, esqueci o nome do outro país lá, que tem, então a gente está preocupado nesse sentido. Mas assim, aqui ainda não é alarmante ainda o coronavírus, né? Inclusive comprei até um álcool em gel ali de novo, estou usando álcool gel em casa, lavo as mãos todo dia de manhã cedo, volta e meia estou lavando as mãos. O que eu tenho evitado muito, o que eu tenho buscado fazer é estar sempre higienizando a mão, né? Porque a gente tem contato no dia a dia com várias pessoas, então fica assim difícil saber, mas com relação assim, pelo que a gente vê, é preocupante sim. Pois é, e lembrando, nós estamos ao vivo no Facebook da Docton TV, né, Natan? Estou esperando você aí. Celulares já aqui, ó. Só esperando a sua pergunta, a sua participação aqui no Sem Ponto Final. Interage com a gente, que o bacana do Sem Ponto Final é isso, gente. A gente começa a discussão aqui no estúdio, mas ela não termina aqui no estúdio, né? Por isso que é Sem Ponto Final. Ela vai terminar na sua casa, onde você estiver, discutindo. De repente você está no restaurante, no bar, na casa de alguém. O legal é levar mesmo essas discussões aí até você, onde você está, para a gente poder abrir, né, ampliar esse debate. E é um debate muito bom. Bacana. E que legal, né, Natan, que as pessoas estão antenadas às informações, né? A gente acabou de ver aí depoimentos de várias pessoas aqui de Caratinga que estão já com álcool em gel ali na bolsa, né? Já estão bem preparadas. E é isso mesmo que tem que rolar, né? A gente não tem aquele alarde louco ainda. A gente vai ver o nosso especialista, o Dr. Getúlio, ele falou um monte de coisa legal, importante, para a gente guardar. Então não tem aquele alarde louco, né? Não está morrendo o mundo inteiro de uma vez, não. Né?
mas a gente tem realmente que ter cuidado, evitar um pouco de aglomeração, enfim. O doutor Getúlio acho que vai falar muito, muito melhor do que eu e do que você, né, Regiane? É isso aí. A equipe de jornalismo da Docton TV foi até o consultório do pneumologista Dr. Getúlio Bramucci, que falou bastante bem detalhado sobre o coronavírus. Roda VT. O coronavírus é um vírus que já existe na natureza, só que ele não era natural do ser humano. Ele já existe porco, já existe frango, cobra, morcego. O problema é que o ser humano ele não tem anticorpo, ou seja, defesa contra esse tipo de vírus. Daí a importância, porque na hora que a gente vai ser contaminado por esse vírus, o sistema imunológico não tem jeito de combater esse vírus. Isso que é a preocupação com o coronavírus. O que a gente tem que fazer no momento? Primeira coisa, evitar aglomeração. Primeira coisa, evitar enquanto a igreja, evitar ir à igreja, evitar ir em show, evitar ir em lugar muito fechado, a casa da gente tem que ficar aberta, tá? Evitar de ficar dando beijinho, tá? Abraçando, pegando na mão. Infelizmente, a gente vai ter que ser mais antipessoal agora. Outra coisa muito importante é o seguinte, é a questão da máscara que está dando muito problema. Ela só é eficaz para a pessoa que já está doente. Por que você tem que usar essa máscara? Primeiro que ela só dura 4 horas. Primeiro que não tem nem máscara no mercado para suprir essa demanda. Essa máscara ela só vai evitar a transmissão do vírus para a pessoa que não está doente. Outra coisa que é muito importante, a pessoa que estiver tossindo, você tem que ficar mais ou menos a 2 metros de distância daquela pessoa que está tossindo. Outras coisas, álcool em gel, lavar muito as mãos, lavar muito mesmo, até enjoar mesmo. Abaixo de 10 graus, 8 graus, a pessoa espirra, aquela gotícula viral, ela fica viável até 28 dias. Graças a Deus, no Brasil ainda, está no calor, a gotícula viral dura 6 horas. Para a época do inverno, que eu estou torcendo para isso acontecer, é que os vírus ainda, os pacientes, aliás, que estão vindo para cá, eles são importados. A gente tem que torcer para o vírus começar a rodar no Brasil. O que é isso? O cara que está aqui passa para outro e espalha o vírus. Por quê? Eu falo, esse médico é doido? Não. É um contrassenso. Mas é porque que agora no verão todo mundo deixa a casa aberta, é tudo mais arejado. E a carga viral que você vai ser submetida é menor. Então você vai, de certa forma, ter um certo nível de imunidade para o coronavírus na hora que chegar o inverno. Em 6 anos, para você ter ideia, a gente teve H1N1, a MERS, a SARS, agora o coronavírus. Né? Todos oriundos da China e do Sudeste Asiático. A principal coisa que a gente tem que fazer no momento, tomar vacina de gripe. Por quê? O sintoma é muito igual. Porque senão o cara não toma vacina, a gente vai achar que está com coronavírus. Primeira coisa. Segunda coisa, aqueles pacientes mais vulneráveis, aqueles de 80 anos, aqueles de 60 anos, com insuficiência cardíaca, com efizema, né? Com asma, pacientes que já têm patologias de base, eles têm que tomar vacina de pneumonia também. Por quê? Não é o vírus que mata. Você tem uma infecção pelo coronavírus, ele abaixa o sistema imunológico e, posteriormente, você tem a infecção bacteriana associada à viral. Aí que a pessoa morre. Porque tem 2 tipos de vacina de gripe. Tem a celular, que é o vírus morto, e tem a vacina de vírus vivo. O Ministério ainda não soltou se a vacina vai ser de vírus vivo ou de vírus morto. Quem tem algum problema crônico de saúde, vamos supor, câncer, toma imunossupressor, o que é? Remédio que abaixa a imunidade,
Tem que tomar a vacina acelular. Mas o problema do coronavírus é o seguinte, que a infectibilidade dele é maior. Só que a gente não sabe se a letalidade está tão alta ainda, porque está divergindo de um de outro. Por enquanto, a gente está julgando com os dados da China. Mas os dados da Itália não estão batendo de um para o outro, não. Porque a gente não tem dados suficientes ainda, porque é uma doença nova. A doença não tem nem 4 meses. Existe uma vacina em Israel, que é a mais promissora, porque já estava estudando há 4 anos o coronavírus para mortalidade de frango e de porco. Se Deus ajudar, porque hoje é fácil você mudar o DNA do vírus, o genoma do vírus. Se você mudar o genoma do vírus, você teoricamente consegue fazer a vacina. Até 40 anos, mortalidade de 0,2%. Então, de cada 100 pessoas, 2 vão morrer. Né? De 50 a 60, passa para 1,6. Então, de cada 100, 1,5. Aí, de 60 para lá, já passa para 8,6. A partir de 70 é 20%. E o problema é que o sistema de saúde nosso não está preparado para isso. Por exemplo, Caratinga, nós tínhamos que ter isso em 2008. Eram 28 leitos de CTI. O hospital só tem 7 funcionando. No caso, acho que não está em pleno vapor ainda, e a Casa de Saúde está instalando dela. Isso normalmente, sem ter uma pandemia. Tem 2 tipos. Aí você faz primeiro, é assim, um suave nasal. Tem um exame que você faz aqui em Caratinga mesmo. Você pede o painel de vírus, né? Aí você vê se tem corona ou não. Aí você tem que mandar para a Fundação Ezequiel Dias ou então para o René Gachou, lá em Belo Horizonte, para fechar. Mas agora a gente tem que rezar para quê? Primeiro, tomar as medidas de prevenção. Primeira coisa. Segundo, parar com essa histeria de máscara. Máscara é só para quem está tossindo e para quem está doente. Terceiro, funcionário. Começou a gripar, tossir, encostar, tirar do trabalho, para não espalhar para os outros. E quarto, os boletins epidemiológicos que a gente vai ter ao longo dos 30 dias. Porque a gente tem que rezar para o vírus ter circulação no país. Se o vírus tivesse circulação no país, a epidemia aqui no Brasil vai ser muito menor, porque a gente está em março ainda. O frio aperta mesmo em julho, então vai ter tempo. E torcer para essa vacina de Israel também sair, né? Então vamos rezar, né? Vamos rezar então, né, Natan? Valeu aí, doutor Getúlio, pela entrevista bastante esclarecedora. E fico alerta, né, Natan, de tudo que ele falou, vai de encontro aí com o que a população de Caratinga já está fazendo, mas é sempre bom ter esse reforço de um especialista na área, né? É claro, eu acho assim que, né, canja de galinha não faz mal a ninguém, faz né? Mal Como a ninguém. diz outro, concílio também não faz. Eu acho que o doutor Getúlio foi super pontual, assim, né? A fala dele foi ótima, esclarecedora. Não tem que ter esse alarde todo, mas é bom ter cuidado, né? Ontem mesmo eu estava na igreja, sabe? Então, a Diocese de Caratinga, por exemplo, né? Eu vou na igreja católica. A Diocese de Caratinga, por exemplo, soltou uma nota pedindo para as pessoas não rezarem o Pai Nosso de mãos dadas, evitar o abraço da paz. Então, são coisas que a gente pode fazer. Por enquanto, não é alarmante como na Itália está acontecendo, por exemplo, né? Ainda está podendo circular, encontrar pessoas, mas vão evitar ficar um pouquinho mais distante, né? Para evitar mesmo o risco de contaminação. Até porque já está chegando, né? Em Divinópolis tem o caso aí confirmado, né? Aqui em Minas. Então, o vírus já está circulando. Mas pelo que a gente entendeu aí do doutor, ele está torcendo também para que haja essa, não é uma proliferação, né? Mas para que haja um aumento, porque o próprio organismo, ele consegue
criar mecanismos para se proteger. É o que acontece com a gripe, né? O corpo, gente, é uma máquina É o tipo de gripe, perfeita. na verdade, né? E assim, a gente tem que criar anticorpos. Como ainda não veio para ser humano, a gente precisa criar anticorpos mesmo. Então, o Dr. Getúlio não está errado, não. Eu acredito também que seria bom isso proliferar agora e a gente ter alguma imunidade, exatamente, né? E do que chegar no invernão aí bravo, é mais difícil, principalmente para os idosos, principalmente para as pessoas mais sensíveis, né? Que já tem algum problema crônico. Então, enfim, o Dr. Getúlio tá num pensamento assim que quando eu comecei a estudar para vir poder debater aqui, eu também pensei a mesma coisa. É verdade. E a Clícia Godinho está falando aqui no Facebook, porque estamos ao vivo também pelo Facebook da Docton TV. Ela está falando que é muito interessante, né? Ou seja, é o assunto do momento e ele tem que ser discutido. Gente, ontem, né, todo mundo aí foi surpreendido. Na verdade, já estava se esperando por isso. Mas ontem foi anunciado pela OMS a pandemia sobre o coronavírus. Eu acho que a OMS fez um negócio doido, assim, né? Anunciou a pandemia, mas deu um morde-a-sopra. Exatamente. Gente, é pandemia, mas vamos... Calma, mas não é sei aquela coisa de alardear, é necessário decretar essa pandemia pela circunstância, né? Isso. Inclusive, se você jogar aí no Google, você vai ver a descrição de pandemia, porque já saiu de um local, né? Tá em todo mundo aí, então se torna essa pandemia. E agora nós vamos ver uma notinha que fala um pouco mais sobre pandemia. Roda VT. Vamos lá. A Organização Mundial da Saúde declarou ontem, dia 11, pandemia para o Covid-19, infecção causada pelo novo coronavírus. Segundo a OMS, uma pandemia é a disseminação mundial de uma nova doença. O termo é utilizado quando uma epidemia se espalha por diferentes continentes, com transmissão sustentada de pessoa para pessoa. Atualmente, há mais de 115 países com casos declarados da infecção. A questão da gravidade da doença não entra na definição da OMS de pandemia, que leva em consideração apenas a disseminação geográfica rápida que o vírus tem apresentado. Ao caracterizar o Covid-19 como uma pandemia, o termo não deve ser usado de forma leviana. O diretor-geral da OMS ressaltou que a declaração não significa a adoção de novas recomendações no combate ao vírus. A última vez que a OMS declarou uma pandemia foi em 2009 para o H1N1. Estima-se que a doença tem infectado cerca de 1 bilhão de pessoas e matado milhares no primeiro ano de detecção. Ainda segundo a OMS, uma pandemia de gripe ocorre quando um novo vírus emerge e se espalha pelo mundo, e a maioria das pessoas não tem imunidade. Há 100 anos, o mundo enfrentou uma outra pandemia, a de gripe espanhola. Estima-se que entre 50 e 100 milhões de pessoas tenham morrido entre 1918 e 1920. Eu acho, Natan, que o que assusta, né, a população quando você lança pandemia, eu acho que vai muito na memória dessa gripe espanhola, né? Assim. Aí dá aquele assustada. E assim, de coisa real, mas eu acho que o que assusta mais é essa coisa assim, né? As pessoas veem filme, né? Por exemplo, o Resident Evil, maior exemplo. Pô, soltou um vírus letal, vai matar todo mundo. Então, né? Tem muita gente com essa mentalidade, né? De pandemia. Mas a OMS mesmo fez o morde-a-sopra, que a gente já até comentou. Exatamente. Né? Que realmente é preocupante, é um vírus novo, é um vírus para quem tem já deficiência respiratória ou alguma doença aí que mexe na imunidade, né? As pessoas mais idosas e tudo, realmente é preocupante, gente. Então, essa parte da população, creio, tem que se preocupar muito mais, né? A gente tem que preocupar com eles. Mas, assim, é uma gripe. Exatamente. É uma gripe diferente que a gente ainda não tem imunidade. Vamos criar anticorpos aí, né? Inclusive, tem um dado importante, Natan, entre todos os casos confirmados até agora no país, 41% são entre pessoas de 40 anos ou menos. Então, assim, tem que tomar toda essa atenção, esse cuidado. Isso aqui foi informação soltada ontem. A gente vê, né, Natan,
como que isso também, essa questão dessa nova doença, esse novo vírus, né, afeta economicamente, né, o mundo inteiro. Hoje é dia 12, nós estamos ao vivo, mas o programa ele vai ao ar até a próxima quarta-feira que vem. Isso. Então hoje, dia 12, o dólar acabou de subir. Pois é. E outras questões, por exemplo, a questão do turismo, eu conversei ontem com uma pessoa que trabalha numa agência de turismo. Ela falou que caiu drasticamente, tem gente devolvendo passagem, sabe, para a Europa principalmente, né? Os países da Europa estão com cuidado danado com os trens, que lá a gente sabe, geograficamente, os países são muito pertinhos um do outro, né? Dá para viajar a Europa toda de trem. Então, eles estão com muito cuidado, a Europa inteira, com muito cuidado com os trens, né? Para poder dar uma segurada, né? Não espalhar tanto assim o vírus. Na Itália, tem uma amiga da minha mãe que está na Itália, ela já está lá há mais de 20 dias e não consegue sair de casa, não consegue ir nos lugares que ela quis ir. Isso, estou falando de coisas de gente que eu conheço que está lá, assim, de gente que eu conversei, né? E ela tá doida para voltar para o Brasil, mas aí está com medo de chegar e ficar em quarentena e porque pode acontecer, tempo, né? Perder uma grana que ela já estava lá, né? Enfim, pode acontecer. E é o protocolo que está se adotando assim com as pessoas mesmo que vêm da Europa e da Ásia, né? E tem uma discussão muito profunda aí também, né? Como que um novo vírus desperta também outros interesses, né? Já estão começando aí a atacar a China, né? Pois é. Tudo começou aí na China. Então, vai muito aí de encontro com essa questão econômica também, mas a gente não pode esquecer a essência dessa proposta, dessa discussão nossa, né? Que é a precaução, né? Para que tomem cuidado aí com o novo coronavírus. E nem ter preconceito com os orientais, né? Nem ter preconceito com os orientais. Aqui em Caratinga mesmo tem muita gente oriental aí, imigrante lá da China, dos países ali. Sem desespero, né? Da Ásia e tudo, não tem isso, cara, né? Como a gente está falando aqui, os especialistas todos estão falando, é uma gripe nova, a gente precisa realmente ter imunidade. Teve outro fato ontem também, Regiane, que eu queria comentar, de uma nota da Secretaria de Saúde, que, né, um caso de Caratinga, a pessoa está internada em Belo Horizonte. Pois é, eu tenho a matéria aqui, a gente pode falar alguns trechinhos, Natan? Então, gente, ontem foi anunciado pela Secretaria de Estado de Minas Gerais um novo boletim referente ao coronavírus. E consta nesse boletim um caso suspeito de Caratinga. A nossa equipe de jornalismo entrou em contato com a Prefeitura de Caratinga para saber como assim, né? Tem um caso suspeito, a imprensa não foi notificada. Houve boatos, quem que é essa pessoa? A gente procurou umas outras 2 pessoas, talvez estaria com sintomas, pessoas que foram descartadas, não tem nada a ver com esses sintomas do coronavírus, mas aí ontem surgiu esse boletim. Então já é uma coisa, né, séria, tá ali, é um registro. É um alerta para a cidade também, né? E aí, a nota da Prefeitura é o seguinte, vou ler para vocês, até mesmo para tranquilizar, e a equipe de jornalismo da Docton TV está atenta a isso. Ó, a Prefeitura de Caratinga comunica que o caso citado no boletim informativo está sendo investigado. A Secretaria de Saúde apurou que a notificação foi feita em Belo Horizonte por um paciente de Caratinga. Ou seja, é de Caratinga, mas a notificação aconteceu em Belo Horizonte. Consta ainda na nota da Prefeitura de Caratinga que a equipe está aguardando mais informações, nós também, da imprensa, né? A gente está doido querendo saber. Exatamente. Que serão fornecidas através da Superintendência Regional de Saúde, viu, gente? De Coronel Fabriciano, para posteriormente fazer contato com o paciente e saber se ele ainda está em Belo Horizonte e há quanto tempo, entre outras informações. Então, o que a gente sabe até então é que o paciente, ele mora em Caratinga, mas a gente não sabe se esses sintomas começou a surgir depois que ele foi para Belo Horizonte, né? A gente também não sabe o motivo da ida dele lá. Então, assim... E a gente não sabe também o nível de infecção que pode ter causado aqui na cidade, ou se ele já estava lá. A gente sabe que ele é de Caratinga. O paciente, né? Ou ela, a gente não sabe quem é. A gente não sabe quem é. Aqui em Minas, isso aqui são dados atualizados, tá, gente? Nesta quinta-feira, dia 12, por isso que eu tô lendo, a gente acabou de receber esses dados.
Olha, em Minas Gerais aparecem 213 casos de investigação, apenas um confirmado na cidade de Divinópolis, como eu disse. Então, em Minas Gerais, nós já temos um caso confirmado. Até então, todos os outros foram suspeitas e descartados, e 29 casos descartados. Então, desses 213 casos investigados, tem um confirmado em Divinópolis e 29 já foram descartados. Próximo a Caratinga, ainda estão sendo investigados 6 casos suspeitos em Ipatinga, nossa cidade vizinha, né, Natan? E um caso em Governador Valadares. O Carlos Henrique, do Portal Caparaó, postou agora há pouco também que tem uma suspeita em Manhuaçu. Sabe? Postou agora há pouco informação do Portal Caparaó. Eu estava acompanhando antes de vir para cá, né? Enfim. E tudo está acontecendo muito rápido, né, Natan? Eu estou aqui conversando com vocês estão olhando que eu estou com a cabeça baixa, porque eu estou atualizando também. Eu também estou aqui. Nós estamos ao vivo atualizando junto com você os dados, porque é um programa que vai passar a semana toda, mas o que a gente recebeu de informações de especialistas, Natan, é que a cada minuto esse número muda. E a gente não tem uma certeza das fontes. O governo federal fala uma coisa, aí vem na Secretaria de Estado de Minas Gerais e fala outra coisa. A gente tenta buscar realmente as fontes oficiais, né, para tentar chegar à informação mais correta possível aí nessa casa, mas ainda tem um pouquinho de desencontro aí de números, né? Acho que é por conta dos laboratórios também, né? Agora que está podendo fazer em Belo Horizonte, por exemplo. Exatamente, exame, exatamente. Né? Então tem essa logística aí do translado do exame para São Paulo e tal. Agora, Minas Gerais parece que vai ficar mais fácil de fornecer os dados certinho, porque o exame vai poder ser feito em Belo Horizonte mesmo, no laboratório lá. E é interessante que a gente está nessa discussão de atualização de números, né, em Minas e no Brasil, mas isso está acontecendo fora do nosso país também e de forma grandiosa. Itália e China, está ali uma confusão. Será que eles estão divulgando os números reais? A gente não sabe por conta da China ser um regime bem mais fechado do que a Itália. Extremamente. A Itália divulga de um jeito, a China divulga de outro jeito. São os lugares onde está mais concentrado assim, a epidemia mesmo do vírus, né? Pois é, e agora quem mora lá na Itália, assim, quando a gente fala muito, não arrumem desespero, mas eu creio, por exemplo, uma colega nossa de profissão, a Ilse, repórter lá da Itália, ela foi no Jornal Nacional, entrou ao vivo e ela se emocionou, ou seja, ela está vivendo ali. Não é uma questão de... Ela sabe que tem que manter ali a tranquilidade, mas ver o desespero das pessoas, e isso comove, né? E até dela, né? A Ilse está ficando em casa, fazendo as transmissões ao vivo. Como muita gente está trabalhando de casa mesmo, é verdade. Né? E é isso. Natan, nosso tempo acabou, mas eu quero deixar aqui uma reflexão para todos, Natan. Essa questão econômica, política, envolvendo aí a saúde, esse novo vírus, ele veio também com um avanço para alguns países, para outros nem tanto, de forma econômica, e aí eu solto a seguinte reflexão. A gente sabe da potência da China, né, onde tudo isso começou. E eu lembro que quando surgiu esse assunto aí do coronavírus, o que mais impressionou, principalmente muitas pessoas que eu tive contato, é a agilidade deles de construir em questão de semanas um espaço para isolamento desses pacientes, mesmo sem saber até como tratar. E nem era hospital de campanha, não. Não era hospital de campanha, não, hospital de verdade. Então, assim, a pergunta é, como que o nosso país está se preparando para isso? Porque soltaram a nota essa semana, né, falando da questão de incentivar, investir no turismo, como uma forma de pegar esses turistas que iam para a Itália ou para a China e vir para o Brasil. Ótimo, é uma sacada bacana? É uma sacada bacana. Mas a proposta não é só aproveitar a vinda dessas pessoas em período de crise, é mantê-los aqui depois que essa situação do coronavírus se resolver. Mas o que o nosso presidente está fazendo para manter essas pessoas? A gente sabe da situação da água no Rio de Janeiro, que é um ponto turístico imenso. As pessoas reclamam da questão da água no Rio de Janeiro, pessoas que moram lá não estão conseguindo tomar, estão comprando água. Da turma internacional é o maior destino brasileiro, é o Rio de Janeiro. Exatamente. Então, assim,
O que o nosso presidente está pensando diante deste assunto? Isso é importante, independente de partido, gente. Não estamos falando aqui sobre isso, estamos falando sobre pode ser considerado uma crise mundial. É assim. Esse tá surgimento né? do coronavírus, ele é considerado uma crise mundial. Então, os países que estão vendo oportunidade, como foi aí a visão do nosso país, de pegar esses turistas e trazer para cá, ótima ideia. Mas nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados para receber pessoas de fora que podem vir com esses sintomas do coronavírus? Os nossos hospitais estão preparados para isso? Como receber, né? Como tratar essas pessoas, né? Como seria responsabilidade do Brasil, seria responsabilidade da pátria de origem da pessoa. É uma responsabilidade muito grande que o nosso país está assumindo, porque eles estão pensando em criar atrativos para turistas e a saúde, e o coronavírus. O que é prioridade no momento? Eu penso assim. Será que o nosso país tem condições de pensar em duas coisas ao mesmo tempo, na questão estrutural de turismo e a questão da saúde pública? A gente já tem tantas dificuldades hoje em dia para tratar com o que já existe, imagina com um novo vírus. Daqui a pouco acaba as chuvas aí, vão eclodir aí os Aedes aegypti. Momento de proliferação, hein, gente? Toma cuidado aí, não vamos esquecer, né, o Aedes aegypti é um grande empreendedor, né? Exatamente. Ele começou só com a dengue, hoje tem chikungunya, tem zika, tem H1N1. É um mosquitinho danado. Vamos tomar. Hoje foi bom, tá até rodando aqui no município, né? Passou aqui na Docton TV, pessoal da prefeitura aí, da vigilância isso mesmo, tem que fazer isso, ficar de olho nas endemias que a gente já tem, claro, sem ficar frouxo aí com essa questão do coronavírus, das gripes. Vamos vacinar, gente, vamos fazer isso aí. Vamos vacinar, e vamos seguir o conselho do doutor Getúlio. Com essa, eu vou até despedir da turma. Vamos rezar, galera. Vamos rezar para não ter problema, né? Fazer igual o nosso colega. Vamos rezar. Vamos rezar, que rezar não faz mal. Rezar é canja de galinha, faz mal para ninguém. É isso aí. Gente, espero que vocês tenham gostado. Esperamos você na próxima quinta-feira, ao vivo. Isso. Agradecer a Ilustre Móveis Planejados, pela estrutura aqui do nosso cenário, de outros cenários da Docton TV e a Dona Clô. A elegância dessa menina. Dona Clô, a Débora. Beijo, gente. Abraço, até mais. Até a tchau, próxima. Tchau. Salve, salve.